Graça e paz a todos, em nome de nosso Mestre, o Senhor Yeshua HaMashiach, e também do nosso Deus, Yod-He, Vav-He, nosso soberano. Faz tempo que nós não gravamos, né? Não conseguimos gravar por causa da rotina que está bem apertada, mas nós não podemos deixar, né, de estar falando de nossa fé, de nossa esperança e de estar gravando os estudos. Vamos fazer então a continuação aqui do estudo de Zacarias, profeta maravilhoso. Já temos 2 vídeos no canal, vocês podem entrar aí e vocês podem ver. Aqui eu estou usando 4 Bíblias, tá? Vocês verem aí. Aqui é a Bíblia Católica, aqui é a Bíblia, confirmar aqui, clica nela aqui e espera aparecer. Almeida, edição contemporânea de 1990. Também estamos usando a Bíblia ACF, tá? E aqui nós estamos usando uma Bíblia hebraica, certo? Bíblia hebraica, ok? Essa daqui, que eu estou com o mouse bem em cima. Certo? Então vamos lá. Zacarias capítulo 3. Vamos fazer a leitura, vamos conversar e vamos explicar algumas coisas. Este capítulo é um dos capítulos mais interessantes, né? Da primeira sessão de Zacarias. Vamos lá. Vamos ler aqui em português, tá? E depois, se a gente precisar aqui do auxílio de alguma palavra em hebraico, aqui a gente pode ver o significado das palavras, tá vendo? Você deixa o mouse em cima e aparece aqui o significado da palavra do hebraico para o português. Então, Zacarias, ele escreve assim, ó. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué. Então, quem era Josué, né? Às vezes algumas pessoas podem confundir esse Josué aqui com aquele ajudante de Moisés, tá? Não, gente, não é. Esse Josué aqui foi um sacerdote que viveu na época de Zacarias, certo? Depois do exílio babilônico. O nome dele, em hebraico, é esse aqui, ó. Tá? Yehoshua, certo? Yehoshua. Não estou conseguindo selecionar lá o Yod, né? Mas aqui, ó. Yehoshua, certo? Yehoshua. Que é o nome do Senhor Jesus, né? Em hebraico. Jesus em hebraico, né? É Josué em português. Se nós fôssemos fazer uma transliteração, né? A gente fala Jesus, né? Mas o nome mesmo, se você pegar para português mesmo, ia ser Josué, certo? Mas é porque é Yehoshua. Só que com a linguagem, né? Ela foi mudada também na época do exílio babilônico. Muitos das pessoas passaram de vez de escrever Yehoshua, como está escrito aqui, eles simplificaram, né? E aí ficou Yeshua, certo? É uma simplificação do nome. Mas é da mesma raiz deste nome aqui. Então, Zacarias fica na frente do sumo sacerdote Josué. Esse sumo sacerdote Josué, ele é um típico, tá? Ele é um típico de Mashiach também. Ele é tipo de Mashiach. E aí, o que aconteceu? O qual estava diante do anjo do Senhor. Essa expressão diante do anjo do Senhor, estava diante do anjo do Senhor. Estava de pé diante do anjo do Senhor. Ela é bem interessante porque a maioria das pessoas elas não consegue fazer essa conexão desse texto. Mas o texto ele se repete várias vezes para nós entendermos o que ele está querendo dizer. Aqui, olha, estava diante do anjo do Senhor, né? Aqui, ó, diante do anjo do Senhor. Diante do anjo do Senhor, certo? Então Josué estava em pé diante do anjo do Senhor e Zacarias, ele ouviu. Então Zacarias, ele viu Yehoshua, Josué, e viu o anjo do Senhor, certo? O anjo do Senhor aqui é o anjo de Yod-He, Vav-He. Aqui, olha, a gente vai, aqui no hebraico você vai ver essa expressão. Aqui, ó. Omed, né? Omed, que é diante, estar de pé, né? Permanecer. Ou ficar em pé, né? Permanecer-se. Posição.
lefini, né? Face, pinei, né? Face o quê? Malar, malar. Ou seja, diante do anjo da face, né? Lembra que a gente já falou do anjo da face, né? É traduzido geralmente do o anjo que foi à frente, né? Essa expressão aqui você vai encontrar ela lá em Êxodo, quando fala do anjo que ele receberia o nome do Senhor. E aí eu preciso mostrar isso para vocês entenderem o que eu estou falando, né? Eu vou ver se eu abro aqui a Bíblia aqui rapidinho, para mim poder lá em Êxodo capítulo 22, se eu não me engano, 23. Se eu não me engano é 22. Vamos caçar ele aqui rapidinho e já voltamos. Então aqui, Êxodo capítulo 23, 20. Então quando Deus ele fala para Moisés, né, o que ele fala? Ele fala assim, ó, vou enviar um anjo diante de ti. Então se você for pegar aqui essa expressão no hebraico, né, o anjo na sua frente, tá? Na frente do seu rosto, o anjo da face. Vai aparecer a mesma expressão que vocês vão ver aqui, ó. Lefini malar, tá? Lefini malar, tá? O anjo da face. O anjo da face. Porque embora a gente pode colocar o anjo adiante, mas a gente pode também colocar o anjo da face ou o anjo da presença. É interessante que até aqui na nota fala serafim ou querubim, certo? Face de animal, face de superfície de um terreno, tá? Então, aqui aparece em Êxodo também a expressão: vou enviar um anjo diante de ti, né? Se você for pegar aqui no hebraico, você vai pegar essa mesma expressão, tá? E o que esse anjo ia fazer? É proteger no caminho para te conduzir no lugar que te preparei. Então, esse anjo da face, o que fala sobre ele aqui no livro de Êxodo? Olha aqui, ó, no finalzinho. Está de sobreaviso em sua presença, na sua face, e ouve o que ele te diz. Não resistas, pois ele não te perdoaria tua falta, porque meu nome está nele. Então, o tetragrama Yod-He, Vav-He, o tetragrama estaria nele, no anjo da face, tá? Então, quando você fala na Bíblia, nas Escrituras, do Velho Testamento, do anjo de diante, o anjo da face, né, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor aqui é uma representação clara de Mashiach Yeshua em sua pré-existência. Embora muitos aí tenham ensinado hoje, né, que Jesus Cristo não teve uma pré-existência, a Bíblia toda, inclusive o livro de Hanor, de Enoque, testemunha sobre isso, sobre Jesus Cristo existir, e ele se apresentava, né, à humanidade. As pessoas não tinham ainda discernimento sobre Mashiach. Zacarias não sabia, né, que ele era o filho de Deus, nada disso, mas ele falava sobre o anjo da face. Então, esse início aqui é muito importante para nós, por quê? Porque nós pegamos aqui Zacariá, o sumo sacerdote Yehoshua e ainda o anjo do Senhor, o anjo da face, que lá em Malaquias capítulo 4, né, fala que ele é o anjo da aliança, o malar da aliança, o anjo da aliança. O anjo que fez aliança com Moisés no monte, né, que desceu no monte chamegante, né? Chamejante? Acho que é isso. E aí, aqui nós temos a presença então de Yeshua duplamente sendo mostrado. Aqui tem Zacarias como profeta e tem Josué, um tipo de Machia, e o próprio anjo da face, que estava diante de Yehoshua. Então vamos continuar aqui a nossa leitura. Vocês então já entenderam isso, né? Essa parte aqui vocês entenderam. Então vamos continuar. O que tinha também?
diante de Yehoshua? Tinha o anjo da face do Senhor e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor, certo? Então, ó, aqui você tem personagem Zacarias, personagem Josué, personagem o anjo do Senhor e personagem Satanás. Aqui no hebraico, né? Ve-ha-satan. Ve-ha-satan. Tá? Ó, Lifni Malar Adonai, ó. Yod-He Vav-He. O anjo do Senhor, que tinha o nome do Senhor, o nome do Senhor aqui. Tá vendo que ele está sendo relacionado ao Senhor? Ao Adonai, ao Pai, né? Jeová, Javé, né? Yavé. O anjo de Javé, né? O anjo de Javé estava aqui, ó. Lefni, Malar, Adonai. Ou Yod-He Vav-He. E o opositor, certo? Adversário. E o adversário. O adversário estava à sua mão direita, né? Ao lado direito de Yehoshua para opor-se a ele, certo? Sabendo desses personagens, daí você vai entender todo o contexto do livro aqui, capítulo 3 de Zacarias, que nós estamos lendo. Mas o Senhor disse a Satanás, veja que aqui, olha, diz, né? Embora as traduções dizem Senhor, mas aqui é o tetragrama, tá? Olha, Yod-He Vav-He. Quem disse ao opositor? O anjo. Veiomer Adonai Le Ha-Satan. Ou seja, e disse Yod-He Vav-He a Ha-Satan, né? Olha o que esse Adonai aqui disse. Olha aqui, ó, que interessante. A Hassatan, né? O que ele disse a Hassatan aqui? Yegá Adonai Berrar. Quer dizer, o Senhor te repreenda. Então, o Senhor disse, o Senhor disse, e o Senhor te repreenda. É muito interessante esse texto, pessoal. É muito interessante. Quem não consegue ler esse texto, e eu vou até pegar aqui, olha, a tradução, vou colocar aqui, de vez eu pegar a tradução da católica, eu vou pegar a tradução das Testemunhas de Jeová, porque elas usam, né, o texto Jeová, o nome Jeová aqui nessa citação. E vamos ver como é que ela traduziu esse texto. É interessante nós observarmos isso. Porque aqui você vê claramente a presença de dois Jeová. Olha bem, ó. Interessante, ó. Presta atenção aqui. Como que é bem interessante. No hebraico, olha, na língua original. Tá vendo? Aqui tá dizendo o quê? Vaiomer Adonai. Tá vendo? Adonai. Aqui não tem malar nesse texto. Aqui não tem malar. Não é o anjo de Jeová. Olha só. O anjo de Jeová. Tá vendo que tem aqui um acréscimo aqui? Por que teve que ter esse acréscimo aqui? O anjo de Jeová disse então a Satanás que Jeová o censure. Porque de fato, quem estava falando ali para Satanás era o Malar. Malar Adonai, o anjo que recebe o nome de Adonai. O anjo que recebe o nome de Jeová. Ele se apresenta como Jeová. Ele se apresentou como Jeová lá para Abraão, né? Quando Abraão viu os três mensageiros e um deles se apresenta como Jeová, né? E aí ele discute com Abraão lá sobre se iria destruir ou não a cidade se tivesse 50, 40, 10, né? Pessoas justas. Então, aquela pessoa, né, que está ali com Abraão, ela é identificada nas Escrituras como Jeová. Só que a Bíblia fala que nenhum homem jamais viu a Jeová. Então, que Jeová é aquele que estava conversando com Abraão? Que Jeová é esse que está na frente aqui de Josué e Yehoshua, né? Josué, o sumo sacerdote, e na frente de Zacarias, e que repreende Satanás dizendo, Jeová te censure.
não dá para ver claramente aqui, olha, se nós tirarmos aqui o anjo, vamos pegar aqui a outra tradução, que é a de 2000 vamos ver como é que tá aqui a 1986. Ó, aqui você vai ver que é um acréscimo, tá vendo? Tem um colchete, tá vendo? O anjo de Jeová. Não tem isso na Bíblia, entendeu? Isso aqui é um acréscimo, tá? Isso aqui é um acréscimo, o anjo de Jeová. Não tem nas escrituras a palavra anjo, aqui ó, no texto original. Vaiomer Adonai al Hassatan. Tá vendo? Então, quem disse para Hassatan foi o próprio Jeová, certo? Só que ele fala, Jeová que censure. Por que o próprio Jeová vai dizer para Satanás assim, ó, Jeová que censure, sendo que ele era Jeová, né? Então, dá para perceber aqui que existe a presença de alguém que está empossado do nome de Jeová, nesse texto, do nome de Adonai, né? E o texto aqui no versículo 1 é bem claro, né? Quando explica, olha, Malar Adonai, o anjo de Adonai, certo? Ó, Malar Adonai, Maná Yahweh, Malar Yahweh, Malá Yahvé, Malá Jeová, ou o anjo de Jeová, o anjo de Jeová. Por isso que aqui eles colocam esse colchete aqui, porque está fazendo referência exatamente ao anjo. Então, esta versão não está errada em si, né? Colocando um colchete aqui, respeitando, né, isso aqui, porque isso aqui é certo fazer, né? A de 2015 já tirou o colchete, então como se estivesse na Bíblia aquilo lá. Então, o leitor não tem assim a capacidade de saber se aquilo está escrito na Bíblia ou se foi um texto inserido. Aqui tem honestidade nesse texto aqui, porque tem que ter o colchete, né? Aí, quer dizer, o leitor olha e vê, olha, aqui tem um acréscimo. Então, aqui está dizendo que é o anjo de Jeová pelo contexto, mas não tem esse anjo de Jeová. Como você pode ver aqui no texto sagrado original, né? Que é em hebraico, como vocês estão vendo aqui, estou mostrando para vocês. E as outras Bíblias respeitam isso. Então, só que em vez de colocar o tetragrama, eles colocam o Senhor, né? Então, aqui, ó. O Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda. Então, o Senhor disse a Satanás que o Senhor repreenda. O Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda. Tá vendo? Então, você vê aqui a presença de dois Senhor, né? O Senhor que disse a Satanás e o Senhor que repreenderia Satanás. Então, você vê aqui nesse texto a presença de dois Jeovás, né? Um que executa, né, a palavra contra e aquele que vai repreender de fato, né? Que vai repreender de fato. Aí quando você pega lá no livro de Judas, você vê, né, que nem Miguel se atreveu, né, quando ele teve uma disputa com o corpo de Moisés, ele se atreveu a lançar um julgamento, né, contra Satanás. Ele disse: o Senhor te repreenda. Por quê? Porque tanto Yeshua HaMashiach, o anjo da face, né, que tem grandes chances de ser Mashiach, né, ou também, né, a gente não pode afirmar categoricamente que é, né, mas tudo indica que é. Mas também pode ser o Miguel também, né? Miguel pode ser também, porque Miguel é o anjo de Israel, o anjo que seguia Israel, né? O anjo capitão da guarda de Israel. Então pode ser tanto o Mashiach também, quanto pode ser o enviado direto de Mashiach, o anjo Miguel, né? Mihael, tá? Que é o anjo que preside sobre Israel. Daniel capítulo 12 fala isso e o livro de Hanor também fala isso. Mas, indiferente, né, se for Mihael ou se for o próprio Mashiach Yeshua na sua pré-existência, nós sabemos que Mihael responde, né, a Mashiach. Então, mesmo que ele esteja ali usando o nome do pai, né, como autoridade ali, também ele está usando o nome do filho, que o filho recebe o nome do pai. Aí você fala assim: ah, mas onde você tirou isso, né, que o filho recebe o nome do pai? Bom, é o próprio Mashiach que disse isso para nós, né? Então vamos lá. Vamos pegar aqui, vamos abrir aqui as Bíblias, né? Para a gente poder... Vocês já viram, né? Aqui. Esse aqui é a curiosidade que eu queria mostrar. Agora eu vou mostrar para vocês aqui aonde que o próprio Mashiach ensina isso. Que ele recebe o nome do Pai, tá? Aqui, ó. Mashiach no capítulo 17 de João, versículo 11. Também não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Santo Pai. Vigia sobre eles por causa do teu próprio nome. Qual que é o nome do Pai? YHWH.
Então o Pai vigiaria sobre os discípulos, no caso apóstolos e seguidores de Machia, os cristãos, todos nós, né? Por causa de seu nome, tá? O nome do Pai também agora pertence aos filhos que foram comprados com sangue de Machia. Ó, o próprio nome que me deste, por causa do teu próprio nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Então Deus, ele deu o nome para Machia. Vamos continuar lendo que aqui fala mais. Quando eu estava com eles, costumava vigiar sobre eles, por causa do teu próprio nome que me deste. Tá vendo? Então, o nome de Deus, ele foi dado a Jesus, tá, gente? Yeshua recebe o nome do Pai, YHWH. Por isso que tem essa confusão de trindade aí, entendeu? Porque Machia se apresenta como Pai também. Às vezes ele aparece como Jeová, entendeu? Como Javé, como Yavé, como Yahweh, né? No Velho Testamento mesmo aparece várias vezes falando, né, que Jeová virá, o dia de Jeová é terrível, né? Tudo isso é referência, gente, ao Armagedon. E o Armagedon quem vem é Mashiach, não é o Pai, certo? É o Mashiach que vem com poder e grande glória. Ele falou isso, né? Eis que vem em nuvens com poder e grande glória. Essa referência do poder e grande glória é toda a referência do Velho Testamento quando fala de Jeová, né? Javé, vindo em nuvens, em glória, né? Em destruição, em fogo, em várias coisas, né? Atemorizantes que vai acontecer no dia de Jeová. Esse dia de Jeová aí é o quê? É o Armagedon, né? É o dia em que o próprio Senhor Jesus, né? Em nome do Pai, vem santificar a humanidade, vem remir a humanidade, vem salvar a humanidade de todo o caos que estará sendo propagado aqui no mundo por causa da influência do falso profeta, né, da besta e do chifre pequeno, que é o antimachia, que estará vencendo os santos, matando e vencendo os santos. Então até aqui você viu, né, que existe dois Yud He Vav He. Na verdade existe até mais agora. Por quê? Porque todos nós somos um em Mashiach e Yeshua. Por quê? Porque compartilhamos com ele o nome do Pai. Tá vendo? Olha. Para que sejam um, assim como nós somos um. O que faz de Mashiach e o Pai um? Eles compartilham o mesmo nome e compartilham o mesmo Espírito. O Espírito Santo, o Espírito do Santo. Rua Hakadosh e Rua Hamashia. O Espírito do Mashiach, o Espírito do Filho. Certo? O Espírito do Pai, ele invade o Filho na ressurreição, glorifica o Filho, e o Pai e o Filho se tornam um só, né? Eles já eram um, né? Quando Mashiach é batizado ali, ele recebe o Espírito do Pai, né? No batismo ele já recebe o Espírito do Pai. Por isso que ele faz obras poderosas na terra, né? Como humano. Porque o Espírito do Pai é capaz de fazer todas as coisas. Mas sai o Espírito e ele às vezes não sabia por que saiu o Espírito, né? Quando a mulher toca nele, sai o Espírito. Então, porque esse Espírito era do Pai que estava nele. Então, o Pai controlava esse Espírito. Ele também controlava, mas tinha hora que ele não tinha noção, né? Do que o Pai estava fazendo. Quando o Espírito saiu dele, né? Ele perguntou, quem me tocou? Aí a mulher foi e falou, foi eu que toquei. Aí lá no texto fala que saiu o Espírito dele. E por isso que ele ficou querendo saber quem tocou nele, porque ele sentiu que saiu o Espírito dele, né? Que é o Espírito do Pai que habitava nele. Aí depois que ele ressuscita, né, e é glorificado, ele tem vida em si mesmo. Então o Espírito Santo, ele nasce dentro de Cristo, né, e dentro do Pai. Ou seja, o Espírito, o Rua Hakadosh, né, agora também é Rua Hamashia, ou seja, Espírito do Pai e Espírito do Filho. Os dois compartilham o mesmo Espírito e por isso eles são um. Né? Também todos aqueles que são batizados em Cristo, ressuscitados em Cristo, sepultados em Cristo, vivificados em Cristo e recebem o penhor antecipado daquilo que há de vir, o prometido Espírito, também estão em união com o Filho e, por sua vez, são filhos de Deus. Né? Vamos ver isso aí rapidinho. Né? Aqui mesmo no livro de João, capítulo 1, tá? A base é esta, eu tenho que mostrar para vocês verem que eu não estou falando bobagem. No entanto, tanto quantos o receberam Mashiach como Salvador e líder, a estes deu autoridade para se tornarem filhos de Deus, porque exercem fé no seu nome.
e nasceram não do sangue, nem da vontade carnal, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Quer dizer, aqui Mashiach está falando, né? O João está falando aqui, que todos aqueles que recebem Mashiach como seu único Salvador e Senhor, eles recebem a autoridade do Mashiach de se tornarem filhos de Deus. Então, aqui entra a questão da adoção mencionada no livro de Romanos, capítulo 8, tá? Que nós vamos também rapidamente ver, porque faz parte do assunto de Zahariá que nós estamos vendo, certo? A gente precisa desses contextos para a gente entender tudo que estamos falando. Aqui no livro de Romanos 8 fala: portanto, os em união com Cristo não tem nenhuma condenação, certo? Pois a lei deste Espírito que dá vida em união com Cristo Jesus libertou da lei do pecado e da morte. Então, todos os filhos de Deus automaticamente recebem a herança da vida, porque Deus é vida. Então, não estão mais sob condenação. Já deixamos de pertencer à filiação de Adão para pertencer à filiação de Deus por meio de Jesus. A adoção acontece quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Então, aqui o apóstolo Paulo, nesta carta, ele vai falar sobre o poder da carne, né? Mas ele fala também que o Espírito sobrepõe a carne e faz a carne cativa para levá-la à obediência a Deus. E aí, quando na metade desse capítulo, ele começa a dizer que se transformar do Espírito e ter parte no Espírito de Deus faz com que a gente viva em união com a vontade de Deus e não a união com a carne. E sendo assim, temos o Espírito de Cristo, certo? Porque quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo, não pertence a Deus e não é filho de Deus. Diz assim: no entanto, vós estáis em harmonia não com a carne, mas com o Espírito, a Ruach. Tá vendo? Se a Ruach de Deus, de Elohim, verdadeiramente morar em vós. Então temos que ter o Espírito morando em nós, como Jesus também tinha o Espírito morando nele. A partir do batismo dele, ele foi ungido com o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus vivia com ele o tempo todo, né? E depois, quando ele morre, ele ressuscita, e o Espírito de Deus, ele glorifica Jesus, ressuscita Jesus e glorifica como poderoso, como o Deus da humanidade, certo? Mas, se alguém não tiver o Espírito de Cristo, esse não pertence a ele. Se, porém, Cristo está em união convosco, tá vendo? Lá a gente não tinha lido em João agora, que está em união com Cristo e com o Pai, é compartilhar com ele o nome e o Espírito, né? Em João fala sobre o nome, compartilha a partilha do nome, Yod-He Vav-He. Ele tem que estar em nós também, esse nome. E aqui no livro de Romanos já fala sobre o Espírito, tá? A Rua, o Espírito, faz parte também dessa união. Tá vendo? Se, porém, Cristo está em união convosco, o corpo deveras está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, se mora em vós o Espírito daquele que o levantou a Jesus entre os mortos, está falando de quê aqui? Do Espírito do Pai. O Espírito do Pai levantou Jesus dentre os mortos. Então, o Espírito Santo é o Espírito do Pai. Aquele que levantou Cristo dentre os mortos também vivificará vossos corpos mortais por intermédio do seu Espírito que reside em vós. Então, o mesmo Espírito que ressuscitou Mashiach e o glorificou, se tivermos ele em nosso ser, morando em nós, ele também nos ressuscitará se morrermos. Por isso que Cristo disse que todo aquele que beber da água que ele der, jamais morrerá. Porque do ponto de vista de Deus, todos os que têm o Espírito de Deus e morrem com esse Espírito, ele, na verdade, não é um morto, mas ele é um vivo, porque ele tem a promessa de vida eterna, incorruptível para sempre. Assim, pois, irmãos, não temos obrigação para com a carne, para viver de acordo com a carne. Pois, se vivermos de acordo com a carne, certamente morrereis, mas pelo Espírito entregais à morte as práticas do corpo, vivereis. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. João primeiro fala, né, que aqueles que recebem a Jesus, João capítulo 1:12, como filho salvador, né, ele recebe autoridade para ser filho. Agora Paulo complementa essa informação dizendo que se nós formos conduzidos pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus. Então não tem possibilidade alguma de alguém que anda em Espírito de Deus não ser filho de Deus, certo?
Então, essa história de que só apenas 144 mil são filhos de Deus, isto é mentira, não é verdade. Todos, porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não tem aqui um número específico no texto. Aqui fala que todos os que são conduzidos pelo Espírito são filhos. Se são filhos, são herdeiros. Não é isso que a Bíblia fala? Pois não recebeste um espírito de escravidão, mas um espírito... Pois não recebeste um espírito de escravidão, causando novamente temor, mas recebeste um espírito de adoção, como filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, todos que vivem, que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Não é só 144 mil pessoas que são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E não tem como, gente, ser verdadeiro cristão se você não vive em espírito. Porque a Bíblia fala que quem não vive de acordo com o espírito, vive de acordo com a carne. E quem vive de acordo com a carne vai morrer. Entende? A contradição, né? Como que você pode dizer que existem duas classes de cristãos, uns que são filhos de Deus e outros que não são filhos, que são amigos de Deus? Sendo que todos os cristãos têm esperança de serem filhos de Deus. Porque o texto é claro, tá vendo, gente? Olha, o texto é claro, olha. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito. Bom, se você não é conduzido pelo Espírito, você não é filho de Deus. Então você não é um cristão verdadeiro. Ponto. Ponto. Por quê? Porque você vive de acordo com a carne. O capítulo 8 de Romanos está falando isso. Se você não... né, às vezes você fala assim, eu não sou ungido, né? Ele é ungido, eu não sou ungido. Bom, se você não é ungido com o Espírito Santo de Deus, eu tenho que te dizer que você precisa se ajoelhar perante seu Criador e se arrepender dos seus pecados e aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador. Para você ser ungido com o Espírito Santo de Deus, para você ser um verdadeiro cristão. Porque se você não fazer isso, você não é filho de Deus, né? Você não saiu do poder do pecado. O sacrifício de Jesus para você não valeu. Entendeu agora? E nós clamamos Abba, Pai, tá vendo? E o próprio Espírito dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos. Todos os que vivem em união com o Espírito de Deus sabem que são filhos de Deus. Quem não sabe é porque não aprendeu a verdade ainda. Estão sendo enganados. Estão negligenciando a sua relação com Deus e com Cristo. Estão negligenciando a oportunidade de serem um com Cristo e com Deus. Partilhar o mesmo Espírito, partilhar o mesmo nome, Yod, He, Vav, He. Esse é o nome sagrado que está na família de Deus. O Pai tem esse nome, o Filho tem esse nome, todos os que se aproximam de Deus também têm esse nome. Certo? Agora não é só falar que é testemunha desse nome, né? Que te faz testemunha desse nome. Não faz, né? Você precisa se converter a Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, aceitar seu sacrifício de resgate, aceitar a sua relação com Deus por meio de Cristo, não por meio de homens, não por meio de classe de homens, não por meio de governantes humanos, certo? Mas sim por meio de Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach, nosso Senhor e Salvador. Aí você vai agora entender o que está dizendo aqui, ó. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Assim diz o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Olha aqui. Então, quando nós... Agora eu vou voltar aqui para o texto, tá? Para o texto de Zacarias. Nós tivemos que fazer uma volta aqui para levar vocês ao raciocínio. Jesus aqui, né? Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, é o que eu acredito, né? Está aqui na frente de Satanás, juntamente com Yehoshua, que é o sumo sacerdote da época dele, né, da época da reconstrução do templo, quando os judeus voltaram para Jerusalém. E aí, esse anjo, né, Yeshua HaMashiach, né, anjo da face, o anjo da aliança, ele repreende Satanás, porque Satanás iria acusar a Josué perante Deus. Só que esse anjo repreende em nome de Adonai, em nome de Jeová, né, em nome de Javé, em nome de Yehová,
Yahweh, Yahweh. E aí ele fala assim, ó, não é este um tição tirado do fogo? Certo? Tá falando de quem aqui? Tá falando de Josué, o sumo sacerdote, que era um tição tirado do fogo. Certo? O que representa isso, né? Ser um tição tirado do fogo. Um tição tirado do fogo, ele esfria, né? Ele vai acabar esfriando, mas ele tá ali, né? Ele tá ali, mas ele vai esfriar, certo? Então, mas também representa o quê? Zelo, calor, né? Limpeza, pureza. Só que veja só que interessante aqui, ó. Presta atenção. Ao mesmo tempo falando que por que Satanás iria acusar aquele homem, sendo que ele era um tição tirado do fogo? Um homem zeloso, né? Mas ao mesmo tempo, por todas as coisas que podiam estar acontecendo no contexto de Jerusalém, né? A gente deve sempre lembrar que isso aqui é do contexto de Jerusalém, que estava voltando do cativeiro, de pessoas que estavam desanimando, né? Por causa da perseguição, por causa da dificuldade em reconstruir o templo do Senhor, né? Jeová, Javé, Yavé, né? Yahweh, Yod-Heh, Vav-Heh. E aí, era como, né? Se estivesse dizendo assim que Deus ele estava bem a par daquilo. Mas presta atenção aqui, o que fala agora? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo, certo? Presta atenção que aqui fala mais uma vez que ele estava diante do anjo. Aqui no verso em hebraico, né, verso 3, vamos lá. Tá vendo? Olha, aqui tá falando de novo, ó. Lifni malar, ou seja, na frente do anjo. Então, aqui, olha, se nós formos ver o medo, né? Estar de pé na frente do anjo, né? Josué estava de pé na frente do anjo. Veja que toda hora ele está usando essa expressão, na frente do anjo, ou no anjo da face, né? Lefni também pode ser, estava de pé sobre perto do anjo da face, né? Do anjo da face, estava próximo do anjo da face. Aqui está enfatizando, gente, vocês vão perceber que aqui está enfatizando essa expressão, porque lá embaixo nós vamos entender o que está falando. Vocês têm que ter isso bem em mente, olha. Ele estava com roupa suja e ele era um tição tirado do fogo, certo? Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe esta veste suja. E a Josué disse: Eis que tenho feito com que passes de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Então, aquela veste suja, né, que Josué ali estava usando, o sumo sacerdote, representa o povo, tá, gente? Por que estava na frente de Josué e não de Zorobabel? Zorobabel era o governante. Mas quem representa o povo perante Deus é o sumo sacerdote. É assim desde a época de Harã, sabe? Arão era responsável, né, pelo povo. Ele que tinha que fazer intercessões entre Deus e o povo. E Josué, agora vocês vão entender por que ele é um tipo de Machia. Josué, ele representa o povo. Por isso que ele está aqui na frente do anjo de Adonai e na frente de Satanás. Satanás julgando e o anjo de Jeová absorvendo, né? O anjo de Jeová, que levava o nome de Jeová, né? Absorvendo ele e fazendo com que ele fizesse o quê? Que ele retirasse a veste suja, que representa o pecado, e vestisse vestes finas. Tirai essas vestes sujas. Quer dizer, isso aqui está querendo dizer que os pecados do povo seriam apagados. Certo? Josué iria trocar de roupa. Ele estava vestido de roupa suja, carregando todo o pecado do povo. Mas ele iria vestir roupas finas. Por quê? Porque os pecados do povo seriam limpos. Isso aqui é um tipo de Machia. Por quê? Porque quando Machia morre, né, na estaca, né, ou na cruz lá, seja como você queira entender, todo o pecado do povo está sobre ele. É como se ele tivesse vestido de roupas sujas. E quando ele morre com seu sangue,
Ele limpa todos os pecados, ele enterra todos os pecados, ele morre. Por que ele tem que morrer? Porque ele enterra consigo o pecado, ele enterra o pecado. Ele vem, recebe todo o pecado em suas costas. Isaías capítulo 53, né? Todos os nossos pecados estavam sobre os seus ombros. Isaías capítulo 53. Então, quando ele morre, ele enterra todo o pecado consigo mesmo. Aí você se pergunta, por que Jesus Cristo teve que morrer? É por causa disso. Porque Jesus Cristo teve que enterrar o pecado consigo mesmo. O único jeito de Jesus Cristo libertar a humanidade do pecado, porque ele não tinha pecado. Ele veio na terra, se fez pecado, quer dizer, carregou o pecado de todos nós, e aí, para ele dar um fim ao pecado, ele teve que se sacrificar para que o pecado também morresse junto com ele. Só que quando ele ressuscita, o pecado continua morto. Entendeu? Porque o Espírito do Pai ressuscita Cristo, Cristo ressurge entre os mortos, vivo para sempre, e o pecado, simbolicamente, morto para sempre. Só que você ainda tem o pecado em nossos dias, né? Por quê? Porque ainda nós estamos vivendo num período de sacerdotal, onde que Machia está salvando vidas por meio do seu evangelho glorioso de salvação. Então, nesse período, né, desses 2000 anos que já passou aí e tal, ainda no milênio, vai estar tendo esse trabalho sacerdotal de Cristo, certo? Então, o pecado ele vai acabando com o tempo, né? Mas aqueles que acreditam em Cristo e se convertem a Cristo, seus pecados são perdoados automaticamente. É como se o pecado morresse para com aquela pessoa. É assim que funciona. Já que a maioria das pessoas no mundo não se convertem a Cristo, então ainda o pecado vive no mundo. Entendeu? Porque ainda acontece tudo. Aí você se pergunta, mas ainda eu sou uma pessoa convertida a Cristo e ainda sou pecador e ainda vou morrer. Sim, porque enquanto Cristo não vir para glorificar todos os seus, ainda estamos sujeitos à lástima do pecado, entende? É assim que funciona. Até recebermos o prêmio, ainda não estamos libertos totalmente do pecado. Mas ele já não é mais o nosso amo. Nós temos um outro amo agora, que é Machia Yeshua, né? Somos escravos da justiça, não mais escravos do pecado. Então, quando Josué ele retira sua roupa suja e veste roupas limpas, aí Deus diz assim para ele, ó, Jesus, né, por meio de o anjo da face, né? Diz assim: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Tá vendo? Então, o povo, né, era representado ali por Josué. Então, Deus estava perdoando os pecados do povo. É isso que está falando aqui em Zacarias. Deus perdoaria os pecados do povo com o trabalho de Machia e Yeshua. Vamos lá. Por isso não é à toa que usou aqui Yehoshua, né, Josué, o sumo sacerdote. Porque Jesus também é o sumo sacerdote à maneira de Melquisedeque, né? Então está fazendo alusão a ele. E disse eu, ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça, né? Aqui, olha, vou ler aqui na tradução Novo Mundo. Então eu disse, ponha-se-lhes um turbante limpo na cabeça. E eles passaram a pôr-lhe o turbante limpo na cabeça e a trajá-lo de vestes. E o anjo de Jeová estava ali de pé, tá vendo? De novo falando que o anjo de Jeová estava ali, em frente a ele, ó, estava ali em pé, na frente de Josué, tá vendo? O anjo do Senhor estava ali, na frente de Josué, mais uma vez refinando. Aqui Zacarias falou assim, ó, põe-lhe um turbante limpo, porque o sumo sacerdote usava o turbante, né? Então, para ser sumo sacerdote, tinha que usar o turbante. E aí, aqui está falando exatamente, né, da limpeza que Deus estaria fazendo no seu povo por meio do trabalho sacerdotal de Jesus. E o anjo do Senhor protestou a Josué dizendo, presta atenção, ele estava na frente de Josué e ele protestou, né? E o anjo de Jeová começou a dar testemunho a Josué dizendo, olha só o que o anjo do Senhor disse a Josué. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, o anjo que leva o nome de Jeová, ele está falando assim, ó. Assim disse Jeová dos Exércitos. Aqui está falando do Pai, né? Do Deus Pai, certo? Quem está falando aqui na terra com Josué, ele também tinha esse nome, ele levava esse nome. Mas aqui ele está falando do Pai. Se andares nos meus caminhos e se cumprires obrigação para comigo, então serás também tu que julgarás a minha casa. Também guardarás os meus pátios
e hei de dar-te livre acesso entre estes que estão ali de pé. Certo? Então, o que está falando aqui? Está falando para Josué, o sumo sacerdote, que se ele guardasse os mandamentos de Deus, ele teria acesso aos anjos que estavam em pé ali em volta de Josué, e também aos sacerdotes que estavam em pé ali diante de Josué. Ou seja, vamos explicar isso aqui tintim por tintim. Josué, eu já disse que representa o povo, né, e também representa Jesus. O sumo sacerdote representa o povo perante Deus. Então aqui está dizendo, né, em outras palavras, que se o povo de Deus obedecessem às leis de Deus, os mandamentos de Deus, cumprir as obrigações para com Deus, este povo iria julgar a casa de Deus e guardar os pátios. Veja aqui, coisa interessante, guardar os pátios e ter livre acesso entre os que estão em pé no pátio. Se você pegar aqui uma referência cruzada desse texto, que eu vou pegar, você vai ver aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 7, uma grande multidão de nação de pessoas que dizem, então um dos anciãos me perguntou, estes são os que vestem de branco, quem são estes e eles e de onde vieram? Respondi-lhes, tu, Senhor, tu o sabes. Diz-me ele, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e a embranqueceram no sangue do Cordeiro. Por isto, estão diante do trono de Deus e servem dia e noite no seu templo. Certo? Então, a grande multidão, que é revelada depois da grande tribulação, né? Não antes, mas depois do fim da grande tribulação, eles saem da grande tribulação, eles aparecem, essa grande multidão aparece depois da grande tribulação, são todos os cristãos fiéis em Cristo Machia, né, que vão superar a grande tribulação. Então, essa grande multidão, ela faz o quê? Ela está diante do trono de Deus e também no seu templo, certo? Tá vendo que fala que se o povo de Deus eles fossem fiéis às suas leis, eles julgariam a casa de Deus e guardariam os pátios do templo? Tá aí, ó. Aquele que está sentado sobre o trono estabelecerá seu tabernáculo sobre eles. Tá vendo? O tabernáculo é o templo, é o pátio, né? Aqui está falando da mesma coisa, gente. Aqui é uma prefiguração de Machia. Aqui não está falando só de Israel carnal. Aqui está falando do trabalho de Machia na terra, na humanidade. Todos os que foram chamados filhos de Abraão, que corresponderem aos mandamentos de Deus e fossem obedientes às palavras de Deus e vivessem à altura dos mandamentos de Deus, eles teriam um lugar no templo de Deus para julgar a casa de Deus e para ter o tabernáculo de Deus sobre eles e guardar os pátios do templo de Deus. Certo? Vamos lá, então. Essa é a mensagem poderosa de Zacarias. Aqui está falando do passado, está falando do presente, está falando do futuro. Certo? Josué, lá no passado, ele foi fiel às coisas que Deus ordenou a ele. E aí, o que aconteceu? Ele pôde estar na frente do templo, né, como sumo sacerdote. Ele ajudou na reconstrução do templo, do templo de pedra ali. Só que aqui está falando de Josué, Josué literal, né, o sacerdote, mas também está falando do profeta Machia, do profeta Yeshua, que viria e que faria o mesmo trabalho de Josué de reconstruir o templo. Só que esse templo que Josué reconstrói aqui é um templo de pedra, e o que Jesus constrói é um templo de carne. Somos nós. O apóstolo Pedro, né, Kefa, ele falou que cada um de nós que recebemos Machia como nosso Senhor no coração e que se submete ao batismo pelo Espírito de Deus, todos nós somos pedra no templo espiritual do Senhor que Cristo está construindo para o Pai. Então, como que Deus e Cristo mora dentro de nós? Por meio do seu Espírito. E nós, como igreja, como corpo de Cristo, somos o templo espiritual. O templo, o templo principal que está sendo construído há mais de 2000 anos na Terra. Machia tem construído templos de carne e osso, não de pedra,
para que Deus de Israel possa morar no meio deles. Certo? Então, olha só que... Vamos voltar lá para Zacarias, né? Acabou que a gente foi para... Olha só como que é linda essa profecia de Zacarias, Zahariá. Aí diz assim no verso 8 agora, tá? Tô lendo aqui, ó. A CF. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, né, os outros sacerdotes, que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, presságio, né? Homens portentosos, de portento, de presságio, homens de sinais, né? Aqui a palavra presságio, né? Aqui está querendo dizer assim, vocês são homens de sinais. Há um sinal, há um código sobre vocês, entende? É isso que está querendo dizer aqui, olha. E o código é o quê? O código é que isso aqui, que nós estamos construindo aqui, no antigo Israel, é um exemplo do que Mashiach vai fazer no futuro. É esse que é o código. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Aqui está falando de Mashiach, tá vendo? Olha só. Aqui está falando, eis que farei vir o meu servo, o renovo. Olha aqui, tá até de maior, letra maior, tudo caixa alta. Tudo de caixa alta. Certo? Aqui, olha, é o anjo falando como porta-voz de Deus, o Pai. O anjo Jeová, né, que estava ali, que era o próprio Messias, falando dele mesmo. Preste atenção, Josué. Você e esses homens que estão aqui com você, você e os outros sacerdotes, são um presságio, são um portento, são um sinal. É um código. Quem que vai decifrar esse código? Os amantes da palavra de Deus estão desvendando esse código agora, entende? Todos os que amam a palavra de Deus e lê esse texto entendem o que está falando. Eu entendi. Vocês vão entender, todos vão entender. Presta atenção, Josué. Presta atenção, sacerdotes que estão com Josué. Vocês são um sinal, vocês são um código, vocês são a dica do que eu estou fazendo aqui, que eu farei no futuro. Esse trabalho que eu estou falando para você que vocês vão fazer, se vocês forem fiéis, vocês sacerdotes que representam o povo, certo? Porque os que são atraídos a Cristo também são sacerdotes. Paulo fala isso e Pedro fala isso. Porque ali, quando fala de Josué e os seus companheiros sacerdotes, está falando de Mashiach e seu povo, sua carne, sua igreja, sua noiva. São todos sacerdotes de Cristo. Pedro não fala isso, vós sois povo santo, nação santa, nação de sacerdote. Todos chamados para ser sacerdotes à maneira de Melquisedeque. Tão reis e tão sacerdotes com Cristo. E vocês são o sinal do que eu farei. E aí ele fala o que ele vai fazer. Eu farei vir o meu servo, o renovo. Veja que aqui, por mais que Cristo seja Deus poderoso, Pai da eternidade, grandioso, Salvador, Cristo é servo de Deus Pai, tá? Deixa claro isso aí. Meu servo. O renovo, Mashiach, é servo de Deus. E ele fala, meu Deus, vosso Deus, meu Pai, vosso Pai. E aí você pode falar assim, mas Jesus Cristo falou isso porque ele estava na carne. Não, ele já tinha ressuscitado, amigo. Ele falou para Maria. Meu Deus, vosso Deus, meu Pai, vosso Pai. Depois, em Apocalipse, ele fala também, farei coluna no tabernáculo do meu Deus. Então, nós temos muito carinho por Mashiach Yeshua. Muito carinho por Mashiach Yeshua. É o nosso Salvador. Certo? Mas nós reconhecemos que acima de Mashiach há o Deus de Mashiach. Yod-Heh Vav-Heh, o Pai. Dono de tudo e dono de todos. E Mashiach é servo, enviado. Certo?
Aí continua, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Veja porque que eu acredito que aquele anjo que estava na frente de Josué era o Mashiach. Porque nós estamos acabando de falar do renovo que seria enviado, não estamos falando? Aí olha só o que agora está sendo dito para Josué. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Olha aqui, vamos lá no hebraico, tá? Vamos no hebraico, calma, vamos no hebraico. Aqui, ó. Tá vendo aí? Lefini e Yehoshua. Tá vendo? Natati, Lefini e Yehoshua. Lefini, Hatati e Yehoshua. Natati, Lefini e Yehoshua. Tá vendo, gente, ó? Na frente de Yehoshua. Por isso que ficou falando toda hora do anjo que estava na frente de Yehoshua. O tempo todo aquele anjo que estava na frente de Yehoshua é o sinal, é a pedra, o anjo da face, o anjo da aliança, o anjo do compromisso, o anjo do concerto. Ele estava na frente de Josué o tempo todo ali, desde o versículo 1 ali, no capítulo 3, está falando do anjo que está na frente. Lembra aquelas várias e várias vezes que a Bíblia está enfatizando, olha, esse anjo na frente, o anjo que está na frente de Josué, o anjo que está na frente de Josué, o anjo da face. Está aqui, ó, Lefini. Lefini. Está na frente de Josué. Quem estava na frente de Josué? O anjo. Ele é a pedra. Eis que aqui a pedra que pus diante de Josué. A pedra que estava diante de Josué era o anjo da aliança, que era o Mashiach, que era o prometido Mashiach, que era o renovo, que é o renovo que viria. Sobre esta pedra, sobre o Mashiach, essa única pedra, estão 7 olhos. Olha aqui o poder do Espírito Santo aqui, olha. Os 7 olhos de Deus representam os 7 Espíritos de Deus. E eis que eu esculpirei na sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Eis que gravo a sua gravura, é a pronunciação de Jeová dos Exércitos, e num só dia retirarei o pecado dessa terra. Não foi assim que aconteceu, gente? Na pedra foi escrito salvação, e a pedra é Cristo. E no dia em que Cristo morre por nós, os pecados do mundo se acabaram, porque Cristo enterrou o pecado consigo mesmo. E quando ele volta, né? Quando ele volta para dar galardão, né, aos seus, os pecados dessa pessoa desaparecerão naquele dia para sempre. Certo? Aí você fala assim, mas aonde você está tirando isso de que Cristo é essa pedra e o que tem a ver? Bom, que Cristo é essa pedra, aqui está claro, né? Enviarei o meu renovo. Aqui então, Cristo é a pedra, tá? Agora, vamos entender a questão dos 7 olhos aqui. Que sobre ele, sobre essa única pedra, estão os 7 olhos. Vamos entender isso agora, tá? Vamos lá. Vamos lá em Apocalipse. Aqui, ó. E do trono procedem relâmpagos, e vozes, e trovões, e 7 lâmpadas de fogo acesas diante do trono. E estas significam os 7 Espíritos de Deus.
Pegou aí a referência? Sete Espíritos de Deus. Presta atenção. Agora vamos lá. Apocalipse, capítulo 6. Capítulo 5, aliás, né? Ninguém podia abrir o selo, né? Tava todo mundo chorando, né? João estava chorando. Aí diz assim: olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. 7 selos, 7 7 lâmpadas, 7 olhos. O cordeiro que havia sido morto tinha 7 chifres e 7 olhos. Os 7 chifres e os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Eita! Glória ao Pai, eterno soberano, altíssimo, por nos dar essa sabedoria de compreender essas coisas maravilhosas. A pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. E os 7 olhos que estão sobre essa pedra são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Que são as 7 lâmpadas, que são as 7 igrejas, que são o corpo de Cristo, enviados por toda a terra. Revelado o mistério de Zacarias, capítulo 3, verso 9. Não estou satisfeito ainda, não entendi isso ainda que você falou. Vamos lá. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós enviará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. É o dia do milênio. É o dia em que Cristo volta e num só dia os pecados do mundo são limpos definitivamente. Aí se nós irmos aqui no capítulo 4, quando nós estamos falando aqui das oliveiras, só para complementar, nós vamos estudar esse capítulo depois completamente como nós estamos estudando esse. Respondi, mais dizendo-lhe, quem são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do castiçal? E respondendo-lhe outra vez, disse, que são aqueles 2 ramos de oliveiras que estão junto aos 2 tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado? E ele me falou, dizendo, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, meu senhor, senhor meu. Então ele disse, estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Gente, a Bíblia fala de um assunto o tempo todo, para finalizar esse vídeo. Yeshua HaMashiach sendo salvador da humanidade. Acompanhando isto, que é o raciocínio primário, bíblico, você vai ter ali o mistério revelado da noiva de Cristo.
a igreja de Cristo, o Israel de Deus. É o conhecimento secundário por trás da profecia principal de Cristo. Quando fala de 7 candelabros, 7 igrejas, 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, 7 olhos, veja que sempre vai estar 7, tá? 7. Estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Quem são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra? As 2 testemunhas. As 2 testemunhas que testemunham sobre Jesus. Quem são essas 2 testemunhas? Os cristãos. Judeus, primeira testemunha. Os cristãos. Gentios, segunda testemunha. As 2 casas de Israel. Certo? As 2 casas de Israel dão testemunho, foram enviadas por toda a terra para ser luz e sinal para as nações. Isaías, não vamos ler agora, mas Isaías fala, né? Eis eu e as criancinhas que Jeová me deu, somos como sinais a todas as nações. Então, os 7 olhos que você está vendo sobre a pedra, porque a pedra única é Cristo. Aqui está falando da pedra única. O que é Cristo aqui? Cristo não é Jesus somente. Está falando do novo homem, o Cristo. Jesus é o cabeça do Cristo. Mas o Cristo, na Bíblia, de acordo com os apóstolos, ele é composto de vários membros. Paulo fala sobre cabeça, mãos, pés, olho, boca. É o corpo de Cristo, é a igreja de Cristo. Sendo Jesus, né, o Messias, o cabeça, mas existe o Cristo, o homem Cristo. E todos nós que temos fé no Espírito Santo, em Deus, em Jesus, que passamos pelo processo de santificação, de nascimento de novo, né? Sem ser um nascimento carnal, mas um nascimento de Espírito para a vida gloriosa que Deus tem para nós, pertencemos ao corpo de Cristo, à igreja ou ao corpo de Cristo. E nós somos esses 7 olhos que estão cravados na pedra. Veja que aqui está falando que os 7 olhos estão sobre a pedra. Ou seja, os 7 olhos faz parte da pedra. Então é a mesma unidade. A pedra, ela tem 7 olhos. Então está falando aqui do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Revelado, então, o mistério de Zacarias, capítulo 3. Você entende aqui que está falando sobre a igreja de Cristo. Não é maravilhoso esse ensinamento, irmãos? Se você gostou desse estudo, se você achou que foi proveitoso para a sua alma, se esclareceu sua mente, porque para mim esse é um dos estudos mais empolgantes das Escrituras. Quando você pega um profeta do Velho Testamento e você vê a figura da igreja, você vê o papel sacerdotal de Jesus, você vê o trabalho que Jesus fez de morrer por nós, de trocar de roupa, de santificar o povo, de nos chamar a pertencer aos 7 olhos, aos 7 espíritos, pois estamos todos pertencendo ao corpo de Cristo e temos que ter o Espírito de Deus em nós para sermos unidos com Deus. E este Espírito foi enviado por toda a terra, porque nós fomos enviados por toda a terra, porque Cristo nos mandou ir por toda a terra. Ide, portanto, fazer discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que Cristo fala do Espírito Santo? Porque o papel do Espírito Santo na salvação, gente. Porque os 7 Espíritos de Deus, ele está manifestado na congregação dos santos. 7 Espíritos, se você não sabe, é o Espírito como um todo. O Espírito do Pai, o Espírito do Filho que está em nós. Nessa grande comunhão, nos fazendo uma família. Quando nós estamos comungando com o Pai, do Espírito Santo e com o Filho, nós pertencemos a Deus e somos filhos de Deus. Assim, essas profecias maravilhosas podem ser cumpridas debaixo do nariz da maioria das pessoas. Elas não veem porque as vendas do diabo estão em suas faces e elas não conseguem perceber a grandiosa profecia do testemunho que está sendo dado a respeito de Mashiach.
E nós vamos continuar falando disso, embora com tempo mais reduzido às vezes, mas não vamos deixar de estar fazendo esses estudos para que vocês possam ter também mais conhecimento sobre essas coisas magníficas de Deus. Que a graça e que a paz de Mashiach Yeshua seja com cada um de vocês, em nome de Yod-He, Vav-He.